Este exercício aqui é sobre circuitos de primeira ordem, que não é um assunto tão simples aqui na parte de circuitos elétricos, porque já começa a envolver equações diferenciais e, inclusive, no caso deste exercício, envolvendo fontes vinculadas, aí pode ser dúvida para muita gente. Inclusive, este exercício foi uma sugestão que eu recebi. Se você tem alguma sugestão de exercício de circuitos elétricos, você pode mandar por e-mail e, dependendo das que eu receber, eu posso escolher a sua. Então, manda lá. Qual que é este exercício? Olha, existe um circuito que ele é de primeira ordem, RL, ou seja, o indutor está aqui, e ele tem uma fonte vinculada, ou seja, aqui neste caso é uma fonte de tensão, que a tensão dela é 3 vezes IA. E o que é IA? IA é a corrente que passa por este resistor de 5 ohms. E é importante ressaltar que o polo positivo dessa fonte, está embaixo, para não confundir. Então, olha só, vou mostrar qual que é o enunciado. No circuito abaixo, considere que a chave comuta da posição A para a posição B em t igual a zero após ficar por muito tempo na posição A. Então, olha só, toda vez que você ler isso após ficar por muito tempo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi tempo suficiente para o circuito atingir o regime permanente. Ou seja, na situação em que o indutor ele se comporta como curto e o capacitor, se tiver, se comporta como aberto. Então, o enunciado diz: determinar as tensões VL de T e VO de T, a tensão aqui considerada a tensão de saída, no resistor de 8 ohms para T maior que zero, ou seja, depois que a chave foi comutada. Então, olha só, para resolver este exercício, primeiro, eu preciso ver o que acontece logo antes de a chave ir para a posição B e logo depois de a chave ir para a posição B e, enfim, analisar. Então, olha só, vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. T igual a zero menos. Ou seja, logo antes de comutar a chave. Nesta situação, logo antes, a chave está na posição A. Então, eu vou desenhar o circuito com a chave na posição A, então eu vou ignorar totalmente o que tem aqui do B aqui para a esquerda. Então, vou colocar a fonte de 10 volts. Aí, em seguida, da fonte de 10 volts, existe um resistor de 5 ohms em paralelo. O que mais? O indutor, 5R, e outro resistor de 8 ohms. Oito ohms e 5R. E aqui embaixo existe uma fonte de tensão vinculada. Assim. Aí olha só, eu vou determinar quais são tensões e correntes neste circuito, ou seja, isso aqui antes de a chave ir para a posição B, logo antes. O que acontece? Olha, este resistor de 5 ohms, ele está aqui logo em paralelo conectado à fonte de tensão. Então, por ele vai estar passando uma corrente IA. E quanto que vai valer esta corrente IA? IA vai ser simplesmente a tensão da fonte dividido pelo valor do resistor. 10 dividido por 5, 2 amperes. Isso tudo que eu estou calculando aqui, ó, é logo antes de a chave ir para a posição B. Tá,
Aí agora, esta corrente eu descobri que é de 2 amperes. E esta fonte, ela fornece uma tensão que é proporcional a essa corrente. E como é que é essa proporção? É 3 vezes IA. Se é 3 vezes IA, o que acontece? A tensão dela vai ser 6 volts. Olha, 6 volts. Então, isso quer dizer que se eu adotar aqui, ó, aqui embaixo, um nó de referência, ou seja, 0 volts, aqui em cima vai ser 10 volts, e aqui, ó, vai ser quanto? Olha, existe uma fonte de tensão aqui, que ela fornece 6. Só que em qual nó que está o polo positivo? Está no de baixo. Então, este nó aqui de cima está com uma tensão que é 6 volts menor que essa tensão aqui. Então, 6 volts menor que 0 é menos 6. Agora, olha só. Já sei essa tensão, essa e essa. E agora eu preciso saber esta. Mas, logo antes de comutar a chave, o circuito está em regime permanente. Se está em regime permanente, isso significa que o indutor ele se comporta como um curto. Se ele se comporta como um curto, isso significa que a tensão nele, logo antes de a chave ser comutada, é o quê? É 0 volts. Se é 0 volts, olha só, não existe diferença entre este nó e este. Se aqui é 10 volts, aqui também vai ser 10 volts. Então, 10 volts. Então, tem os valores iniciais aqui. Olha, qual que vai ser o valor inicial da corrente pelo indutor? Que vai ser essa corrente aqui, que passa pelo indutor e depois passa pelo resistor de 8 ohms, que eu vou chamar de I e L. Vou chamar só de I mesmo. Vai ser o quê? É aqui, ó, corrente pelo indutor. Vai ser simplesmente I. Vai ser a mesma corrente que vai passar pelo resistor de 8 ohms. Só que, para calcular ela, eu apenas pego a tensão que está sobre o resistor de 8 ohms, que é quanto? 10 menos 6. E isso eu divido pela resistência, 8. 10 menos 6 dá 16, dividido por 8 dá 2 amperes. Então, este que é o valor da corrente inicial pelo indutor. E a corrente, assim, logo antes, no indutor, ela deve ser igual a logo depois. Isso deve acontecer no indutor, da mesma forma que a tensão no capacitor deve ser igual logo antes e logo depois. Então, olha só. I de 0 menos é igual a I de 0 mais, que vai ser 2 amperes. 0 mais é quando logo após a chave ir para a posição B. Agora que eu já sei este valor de corrente, que ele vai se manter em T igual a 0 mais, ou seja, logo após a chave mudar para a posição B, eu vou analisar essa situação, T igual a 0 mais. Olha só. Logo após comutar a chave. Nessa situação, se é logo após comutar a chave já está na posição B. Então eu vou desenhar o circuito agora excluindo esta fonte de tensão de 10 volts. Vou colocar a fonte de 50 e o resistor de 5 ohms. Então o resultado vai ser o seguinte. Olha, eu tenho aqui uma fonte de 50 volts, o resistor de 5 ohms, aí aqui eu vou ter o outro resistor que já existia de 5 ohms. O que mais? Agora o indutor
de 5H, o resistor de 8 e a fonte de tensão. Menos, mais. Então, olha só. Aqui, assim como antes, eu vou ter aqui corrente IA. E a tensão que esta fonte aqui fornece é dada por 3 vezes IA. Olha, mas eu acabei de determinar aqui, nesta parte aqui, que a corrente pelo indutor, logo antes de a chave ser comutada, era 2 amperes. E ela se mantém para logo depois. Ou seja, a corrente ela não pode ter nenhum salto. Não pode mudar abruptamente. Então, logo depois é 2 amperes. Então, eu começo com essa informação. Aqui, ó, 2 amperes. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a corrente aqui por este resistor de 5 ohms, este resistor aqui da horizontal de 5 ohms, ele vai ser esta corrente mais esta. Vai ser IA mais 2. Então, agora, eu posso fazer uma análise de malhas neste circuito. Olha só, analisar malha 1 e analisar malha 2. E eu vou considerar as correntes que estão aqui mesmo, não vou utilizar a corrente de malha não. Aí eu vou ter o seguinte, malha 1. Eu vou somar as tensões que eu encontro ao longo da malha e, como eu encontro o primeiro sinal negativo, coloco menos 50, mais 5 vezes a corrente, mais 5 IA. Isso deve ser igual a quanto? Deve ser igual a zero, porque eu cheguei ao final da malha. E agora, só com essa equação aqui, eu já consigo determinar o valor da corrente IA. E determinando o valor da corrente IA, eu vou poder determinar o valor dessa tensão aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui que menos 50, mais 5 vezes IA, mais 5 vezes IA, dá 10 IA. Mais 5 vezes 2 dá 10. Isso igual a zero. Aí 10 IA menos 50 mais 10 dá menos 40. Isso igual a zero. Isso significa que IA igual a 4 amperes. Ou seja, a corrente pelo resistor de 5 ohms igual a 4 amperes. Repare que esta corrente ela é bem diferente, é um valor diferente da corrente logo antes de a chave ser comutada. Aqui essa corrente IA era 2 amperes e aqui essa corrente IA vale 4 amperes. Mas com essa corrente aqui IA valendo 4 amperes, o que vai acontecer? Eu sei que aqui vai ser 3 IA, vão dar o quê? 12 volts. Ou seja, essa fonte aqui fornece 12 volts. Então, se eu adotar aqui, novamente, o nó aqui de baixo como sendo o nó de referência, 0 volts, aqui em cima, aqui vai ser 12 volts abaixo, vai ser menos 12 volts. Então, olha só. Agora, qual que vai ser a tensão neste nó aqui? Vai ser, olha, quanto que vai subir em relação a esta tensão? Aqui eu tenho um resistor de 8 ohms que por ele passa uma corrente de 2 amperes. Então, a tensão aqui neste nó vai ser 8 vezes 2, 16 volts acima dessa tensão aqui. Então, 16 volts mais 12 dá o quê? Dá 4 volts. E que mais? Se aqui o IA ele vale 4 amperes, então a tensão aqui neste nó vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Então, com isso, eu consigo determinar a tensão inicial aqui do indutor. Se
aqui eu considero que a tensão, o sinal de mais está aqui do lado direito, então o valor inicial, VL, de 0, vai ser o quê? 4 menos 20, ou seja, menos 16. Então, já escrevo aqui, ó, condição inicial. VL de 0 mais vai ser menos 16 volts. E se eu quiser também a tensão inicial aqui no resistor de 8 ohms, que é essa tensão aqui, ó, eu faço 8 vezes 2, que vai dar 16 volts. VO. Pronto. Agora eu já fiz logo antes de comutar a chave e fiz agora logo depois de comutar a chave. O que eu vou fazer agora? Vou analisar o circuito para tempo t maior que 0. Olha só como que isso vai ficar. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Tá. O que acontece? Agora, tempo t maior que 0. Neste caso, o circuito vai ser o mesmo deste aqui. Só que a análise vai ser geral, para tempo t maior que 0. Tenho aqui, ó, 50 volts. Dois resistores de 5 ohms. O indutor, que também tem o valor de 5, só que 5H. Aqui o resistor. E aqui a fonte. Uma fonte controlada. Aí aqui o resistor vale 8. Aqui é 3 IA, sendo que IA é a corrente por aqui. Aí aqui eu vou ter a tensão no indutor, VL. Aqui eu tenho a tensão VO. E aqui pelo indutor eu vou dizer que passa a corrente I, que vai ser a mesma corrente que vai passar pelo indutor e pelo resistor de 8 ohms e pela fonte aqui controlada também. I. Aí eu vou fazer uma análise aqui de malhas deste circuito. Aí olha só, eu tenho a malha 1, deixa eu usar um vermelho aqui diferente. Tenho a malha 1 e tenho a malha 2. E analisando, fazendo equações de lei de Kirchhoff das tensões com base nessas correntes aqui, o que eu vou ter? Para a primeira malha, deixa eu lembrar de escrever, aqui vai ter a corrente IA mais I. Então eu vou escrever aqui, ó, malha 1. Olha só o que acontece. Eu tenho menos 50 mais 5 vezes IA mais I mais 5 vezes IA, isso igual a 0. Agora, para a malha 2. Para a malha 2, eu tenho menos 5 vezes IA mais a tensão aqui no indutor, considerando este sentido de percurso da corrente. Qual que vai ser essa tensão? Vai ser dada em termos da derivada da corrente. Vai ser o indutor L vezes a derivada da corrente, ou seja, 5 DI, 5 DI dt, mais a tensão aqui no indutor, que vai ser 8I. E agora eu encontro essa fonte de tensão. Como eu encontro o sinal de menos, com essa seta aqui no sentido horário, eu coloco menos o quê? Menos 3
vezes IA. Isso igual a zero. Então, aqui, ó, simplificando a primeira equação, eu tenho, olha, 5IA mais 5IA dá 10IA. O que mais? Mais 5 vezes I. Isso é igual a 50, porque eu passo esse menos 50 para o outro lado. Isso aqui eu posso fazer a divisão e fazendo eu vou obter o quê? Que 2IA vai ser simplesmente 10 menos I. Aí eu vou usar isso aqui, essa propriedade, para colocar na equação da malha 2. Na equação da malha 2, o que eu tenho? Simplificando ela, eu tenho 5 DI dt, o que mais? Mais 8i, menos 5ia, menos 3ia, dá o quê? Menos 8ia. Igual a zero. Então, eu vou utilizar esta propriedade aqui nesta segunda equação. Então, olha só, 5 di dt mais 8i. Agora eu vou colocar este termo. Só que menos 8ia é menos 4 vezes 2ia. 2ia vale quanto? Vale 10 menos i. Isso igual a zero. Então, qual que é o resultado? Eu tenho aqui, ó, 5 di dt mais 8i mais 4i dá 12i. E deste outro lado eu vou ter menos 4 vezes 10 dá menos 40, passando para cá dá 40. Agora eu tenho uma equação diferencial, vou reescrever na próxima página para, enfim, resolver esta equação diferencial na corrente. E a partir desta equação diferencial, obtenho a corrente, obtenho todas as tensões que eu quiser aqui neste circuito. Então, olha só, nesta próxima página aqui, como que vai ficar? Essa equação ela vai poder ser escrita como di dt mais 12 quintos, dividido tudo por 5, né? E igual a 8. Ou seja, agora eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, não homogênea. Qual que é a solução geral disso aqui? É I de t igual a uma constante k vezes a exponencial do quê? De um expoente formado por menos este termo aqui, 12 quintos, vezes o tempo, mais uma corrente que é dada por IP, que é a solução de regime permanente, que é a solução particular dessa equação diferencial aqui. Então, olha só. Primeiro, quanto que vai ser essa corrente IP? IP é a corrente quando o circuito tiver atingido o regime permanente. O regime permanente em que situação? Nesta situação aqui de tempo t maior que zero. Ou seja, depois de a chave mudar para a posição B, depois de muito tempo, o circuito vai atingir o regime permanente. E IP vai ser a corrente que vai passar pelo indutor nesta situação. E nesta situação, é uma corrente que não muda mais, então, se não muda mais, este termo aqui vai ser zero, então eu vou obter o IP dividindo 8 dividido por 12 quintos. Então, o resultado vai ser o quê? 8 dividido por 12 quintos, que dá o quê? Dá 10 terços de ampere. Então, I de t vale K, E elevado a menos 12 quintos, vezes o tempo, mais 10 terços. Isso aqui é uma expressão em ampere. Agora, para obter essa condição inicial, o que eu faço? Para obter essa condição inicial, não, para obter essa constante K, o que eu faço? Eu uso a condição inicial. Aqui, ó, condição inicial.
Qual que era a condição inicial? A condição inicial é um valor da corrente I no tempo t igual a zero. Quanto que é isso? Vamos voltar aqui, ó. A corrente aqui pelo indutor é 2 amperes. Aqui, ó, 2 amperes. Então eu tenho aqui, ó, I de zero vai dar, eu vou colocar zero aqui, aí vai dar K vezes exponencial de zero dá 1, então K mais 10 terços. Isso tem que dar 2. Então K deve ser igual a 2 menos 10 terços. 2 também pode ser conhecido por 6 terços. Agora, subtraindo 10 terços, o resultado é K igual a menos 4 terços. Aí, com esta constante aqui, eu já tenho a expressão para a corrente. E eu vou terminar o exercício aqui, aqui nessa página aqui. Olha só. Logo, a corrente I de T é dada por menos 4 terços e elevado a menos 12 quintos de T mais 10 terços. Isso é uma expressão em ampere e vale para tempo t maior que zero. Agora, o que o enunciado diz era para calcular o quê? Calcular as tensões aqui no indutor, considerando essa polaridade, e a tensão aqui no resistor. Então, o que eu vou fazer para isso? Olha só. E então, a tensão no resistor, VO de T, vai ser simplesmente... Cadê o resistor? Aqui, ó. O resistor está aqui. A tensão nele vai ser a resistência vezes a corrente. 8 vezes I. 8 vezes I de T. Logo, vou pegar essa expressão e eu simplesmente vou multiplicar por 8. Então, VO de T vale quanto? Vou multiplicando aqui tudo por 8, dá menos 32 terços de E elevado a menos 12 quintos, mais 8 vezes 10 terços dá 80 terços. Isso é dado em volt para tempo t maior que zero. Tá, mas e agora a tensão no indutor? A tensão no indutor vai ser menos o valor do indutor, 5, dI dt. Aí você pode perguntar, mas por que esse sinal de menos? Porque o sentido considerado para a tensão no indutor foi essa aqui, ó. O sinal de mais no lado direito e o menos no lado esquerdo. E a corrente, ela está do menos para o mais, quando que a convenção do receptor coloca o contrário. Então, como está ao contrário da convenção do receptor, eu coloco esse sinal de menos aqui. Qual que vai ser o resultado disso? Olha, derivando essa expressão para a corrente, esse termo 10 terços, ele some. Então eu tenho menos 5 vezes menos 4 terços vezes o expoente aqui e elevado a menos 12 quintos de t. Quanto que dá isso aqui? Olha, 5 divide com 5, eu tenho menos 48 dividido por 3 dá menos 16. VL de T igual a menos 16 e elevado a menos 12 quintos
de t, isso dado em volt, para tempo t maior que zero. Então, tenho essas três expressões. A primeira para a corrente que passa pelo indutor e pela tensão, a tensão no resistor de 8 ohms e a tensão no indutor. E como que ficaria o gráfico de cada uma dessas variáveis aqui? Olha só. O que acontece? Representar aqui embaixo rapidamente. Olha só, a corrente ela estava num certo valor, 2 amperes. Aí quando chegou t igual a zero, aí ela começou a aumentar até atingir seu novo valor de regime permanente. Opa! Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Pronto. Este valor de regime permanente é o 10 terços. Isso aqui é a corrente I. Essa transição aqui ocorre em t igual a zero. Agora, a tensão VO de t, o que ela fez? Ela estava em 16 volts. Aí chegou o tempo t igual a zero, a chave mudou de A para B. E então, a tensão subiu com essa mesma dinâmica aqui, até atingir o valor de 80 terços de volt. E ela partiu do valor de 16 volts. Só colocando aqui o valor, aqui é 2 amperes e aqui 10 terços de ampere. E a corrente e a tensão no indutor. A tensão no indutor, olha só uma coisa que acontece de diferente com ela. A tensão no indutor, antes de a chave ser aberta não, de mudar de A para B, a tensão estava em 0 volts, normalmente. Aí a chave mudou, então o que aconteceu? A tensão teve uma queda abrupta. Olha, isso que aconteceu com a tensão no indutor não pode acontecer com a corrente no indutor. A corrente acontece isso aqui, ó. Ela muda, mas ela muda de maneira aqui, ó, sem ser abrupta, sem cair de uma vez, nem subir de uma vez. Agora a tensão pode acontecer isso. E ela caiu até qual valor? Caiu até menos 16 volts e com a mesma constante de tempo, ela voltou para o valor 0 volts. Isso que aconteceu. Todas as três variáveis, elas, a partir de tempo t igual a zero, elas variaram com a mesma constante de tempo. A constante de tempo diz quão rápido o circuito de primeira ordem tem suas tensões e correntes alteradas. E qual que foi a constante de tempo para este circuito? Olha, a constante de tempo é o inverso do termo que aparece aqui multiplicando o tempo. Se aqui é 12 quintos, a constante de tempo vai ser 5 sobre 12 avos. Segundos. O que mais? Vou colocar algumas coisas aqui, ó, para quem... Ó, essa transição ocorre em t igual a zero. Vou colocar assim, ó, 0 segundos, 0 segundos e aqui 0 segundos. Porque se você for novo por aqui, eu te aviso que você pode baixar o PDF dessa aula gratuitamente, só ir lá no link que você sabe como fazer isso. Então, se você ficou até aqui, eu agradeço a atenção. Ficou bem longo este exercício resolvido, mas até a próxima.